A Índia é um país localizado no sul da Ásia com vários biomas ricos, como por exemplo bosques secos, tropicais ou savanas, bosques tropicais, úmidos e desertos. Considerado uma superpotência emergente devido à sua grande e estável população e que possui setores econômicos e militares crescendo rapidamente. A Índia é o sétimo maior em extensão territorial. Foi a partir de 1991 que a Índia promoveu alterações significativas em seu modelo de crescimento econômico, na mesma época em que o Brasil deu os primeiros passos para inserir-se na economia globalizada. E ainda hoje, a Índia desperta a atenção de diversas nações, sendo o segundo país mais populoso do planeta, com cerca de 1,3 bilhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE de julho de 2018, apresenta um dos maiores crescimentos econômicos na atualidade. É reconhecida internacionalmente pela comercialização de produtos locais. A sociedade indiana ainda se caracteriza por muitas desigualdades sociais que remetem ao histórico sistema de castas, que será explicado mais pra frente. Podendo-se destacar a diversidade étnico-religiosa, que é responsável por diversos conflitos. O governo indiano realizou amplas reformas econômicas e abriu o país à entrada de grandes investimentos diretos estrangeiros associados à indústria nacional e estatal. Nos setores estratégicos relacionados à indústria de base, à extração mineral, à geração de energia, ao refino de petróleo e mesmo a indústria automobilística, Maruti e Tata, garantiu a presença do Estado como acionista majoritário. Você sabia que a Índia tem uma estrutura geológica predominante caracterizada por dobramentos antigos, com cobertura sedimentar do quaternário proveniente da drenagem das bacias hidrográficas dos rios Indo, Ganges e Brahmaputra? O país pode ser dividido em três complexos geológicos: os Himalaias, a planície Hindu-Gangética e a península. Por que não falamos um pouco sobre os Himalaias? Pela decorrência do choque entre as placas tectônicas do subcontinente indiano e da Eurásia, formou-se a cadeia montanhosa dos Himalaias. As montanhas mais altas da Terra estão na cordilheira do Himalaia. Esse grande sistema de montanhas do sul da Ásia estende-se por cerca de 2.500 quilômetros, do oeste para o leste. A maior parte do Himalaia fica na China, na Índia, no Nepal e no Butão. Além de formar uma barreira natural que protege as porções norte e nordeste do país, os Himalaias são uma importante fonte de recursos hídricos. As nascentes dos rios Indo, Ganges e Brahmaputra estão localizados nessa cadeia de montanhas. Ao sul dos Himalaias está a planície Indo-Gangética, uma longa faixa de terras com cotas baixas, topografia plana e predominância de processos de sedimentação. Essa é uma planície aluvial, proveniente da drenagem das bacias hidrográficas dos rios Indo, Ganges e Brahmaputra, o que torna a área ideal para a agricultura e, historicamente, constituiu a base da segurança alimentar dos núcleos populacionais no norte do país. A foz da bacia do Indo deságua no Mar Arábico, na porção oeste do subcontinente indiano. Já as bacias dos rios Ganges, sagrado para o hinduísmo, e Brahmaputra desaguam a leste na Baía de Bengala. Na área peninsular do subcontinente indiano, ao sul da planície Indo-Gangética, está o Planalto do Deccan, que representa a maior proporção do território indiano. Esse planalto é separado do litoral a oeste pelas montanhas ocidentais de Ghat e a leste pelas montanhas orientais de Ghat. E agora, falando sobre o clima da região varia entre as temperaturas frias, no alto das montanhas, para um ambiente de clima temperado, no sopé das montanhas, e na planície do Ganges, até as áreas tropicais do Planalto do Deccan. A Índia é muito influenciada pelo clima de monções, que traz a alternância de períodos de seca e chuva. A Índia atraiu a atenção de países europeus em diferentes momentos de sua história. Durante a Grande Viagem, vários países europeus, principalmente Portugal e Espanha, optaram pelo lucrativo comércio de especiarias com os indianos. Desde a primeira Revolução Industrial, os britânicos se interessaram pela obtenção de matérias-primas industriais e passaram a controlar a Índia,
extraindo algodão, minério, ferro, carvão e muitos outros minérios que você possa imaginar, e impondo sua cultura em cima dos indianos. Na corrida imperialista no século XIX, quando as terras da Ásia e da África foram divididas por potências europeias, a Índia tornou-se uma colônia britânica, e esse governo durou até 1947, ano em que o país conquistou a independência, o que é muito recente para um país com uma economia de tal tamanho como a Índia. Agora, entrando mais profundamente no assunto da independência com relação ao domínio britânico, a linha de Radcliffe e o destino dos estados vassalos. Lá em junho de 1947, o ato de independência da Índia foi aprovado pelo Parlamento do Reino Unido. O ato dividiu os antigos domínios coloniais da União da Índia e do domínio do Paquistão e abandonou a soberania da coroa britânica sobre os estados vassalos, desse jeito dissolvendo efetivamente o Império da Índia. Com isso, a linha Radcliffe demarcou a divisão entre a Índia e o Paquistão na região de Punjab, que é mais ou menos lá no noroeste da Índia, e de Bengala, que é mais lá na proporção leste da Índia. E até hoje, a linha serve como fronteira entre os estados indianos e paquistaneses, e entre a Índia e Bangladesh. Com a adesão dos ex-estados vassalos, a consolidação da Índia e do Paquistão ocorreu gradativamente conforme apresentado no mapa. E em 1947, após 200 anos de dominação britânica, finalmente a Índia se tornou um país independente no contexto da descolonização dos continentes africano e asiático. Durante o período colonial, revoltas e sentimentos nacionalistas foram duramente reprimidos pela então metrópole britânica. E entre as lideranças nacionalistas, me desculpe caso eu erre a pronúncia de algum nome, mas destacavam-se eles Muhammad Ali Jinnah, líder político e muçulmano, Mahatma Gandhi, líder político religioso hindu, e Jawaharlal Nehru, que era um sábio hindu e líder político indiano. E você deve estar agora se perguntando o que aconteceu após a independência. Bom, com a Índia e o Paquistão separados e independentes, ocorreu um dos maiores deslocamentos populacionais já registrados na história. Milhões de muçulmanos fugiram da Índia para o Paquistão, enquanto hindus e sikhs fugiram do Paquistão para a Índia. Essa situação era negativa para ambos os países recém-estabelecidos. Para a Índia, a separação do Paquistão era até que mais vantajosa, porque a Índia tinha mais zona industrial, mais cidade, mais base tributária e reservas fiscais em seu território. Por outro lado, o Paquistão adquiriu principalmente áreas agrícolas. As reservas fiscais controladas pelo governo antes da separação eram apenas de 17%, e quase nenhum dinheiro foi investido no desenvolvimento e na fronteira instável entre o Oeste e o Afeganistão. Ou seja, o Paquistão ficou meio quebrado em comparação à Índia nessa época. Alguns desafios que a Índia encontra é que ela ainda mantém tensões com o Paquistão e passa por um difícil processo de integração, cuja história passou por disputas internas. Porém, houve uma melhoria na infraestrutura. E sobre a articulação territorial, por meio de ferrovias, os governantes índios construíram templos e os britânicos construíram rodovias em 1850, para a obtenção do pleno potencial econômico. Essa área teve um importante efeito nas zonas agrícolas do norte da Índia, gerando assim prosperidade dos distritos orientais das Províncias Unidas para o oeste. Houve também a construção de um trem que levava para as regiões montanhosas, ganhando espaço para o turismo. Religião. Na Índia, sua religião é o hinduísmo, que baseia-se na crença de vários deuses e no respeito à tradição. Com base no hinduísmo, a sociedade indiana é estruturada pelo sistema de castas. Segundo esse sistema, são hereditárias e definem a vida do indivíduo desde seu nascimento, ou seja, a pessoa nasce com um status determinado na sociedade e não pode alterá-lo ao longo de sua vida, pois, de acordo com o hinduísmo, esse sistema perpetua-se a segregação e a desigualdade entre os indivíduos na sociedade indiana. Mas não é só o hinduísmo, ele também é seguido pelo budismo, sikhismo e jainismo.
O budismo ele tem origem no nordeste da Índia. Conforme a história, o Buda ele viajou pelas planícies dos Ganges, ensinando sua doutrina para pessoas de diferentes castas. O sikhismo ele surgiu no século XVI com o Guru Nanak. Os gurus eram aqueles que difundiam os ensinamentos sikhs e eram tomados como reverência. Durante o culto, eles ouvem e cantam alguns dos quase 6.000 hinos e louvores para ascender os céus. Eles precisam superar o egoísmo por meio do louvor, do trabalho árduo e da partilha com os outros. Caso contrário, reencarnam para corrigir seus erros do passado. O jainismo é uma antiga religião da Índia que ensina que o caminho para a libertação e bem-aventuração é ter uma vida de renúncia e sem ofensas. Essa religião tem a preocupação com o bem-estar de cada ser do universo e com a saúde do próprio universo. Em 1957, final da década de 1970, a economia da Índia foi centralizada no Estado e a industrialização foi voltada para a substituição de importações. A produção econômica da Índia passou da agricultura para a produção de madeira, pesca e manufatura de têxteis. Tudo isso para indústrias pesadas, transportes e telecomunicações. No final da década de 1980 e o início da década de 1990, a economia indiana passou por uma abertura econômica e reestruturações liberalizantes, como a desregulamentação industrial, que é uma estatal antes controlada por um governo, passa a ser responsabilidade integral de quem adquiriu, e por fim, a redução de controle sobre comércio e investimento estrangeiro. A agricultura, apesar de empregar quase metade da força do trabalho indiano, sua participação no PIB é pouco mais de 15%. Como a maior parte do seu território está situado entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, a Índia predomina o clima tropical. Nas indústrias, ele tem a participação de 23% do PIB do país. Seus principais produtos de atividades industriais são os têxteis, produtos químicos, equipamentos de transportes, entre outros. E no setor de serviços, que tem a maior participação do PIB indiano, tendo 61,5%, na década de 1990, a Índia capitalizou sobre o fato de que grande parte da mão de obra nacional domina a língua inglesa. Com isso, a Índia exporta serviços para diversos países industrializados, como os Estados Unidos. A Índia tem uma população jovem, a média de idade do país é de 28,7 anos. Como podemos ver pela pirâmide etária indiana, a base da pirâmide e a faixa entre 0 e 14 anos é grande, porém constitui 26,31% do total da população. A maior proporção da população indiana encontra-se na faixa entre 15 a 64 anos, um total 66,97%. A Índia apresenta grande potencial para ampliar e diversificar sua economia. É preciso lidar com o enorme desafio de melhorar as condições de vida da grande maioria da população, reduzindo a desigualdade social e a corrupção. O país tem uma população jovem, poupança e taxas de investimento em níveis saudáveis e crescente integração à economia global. Porém, no longo prazo, existem desafios a serem enfrentados para que mantenha um crescimento sustentável, como, por exemplo, discriminação contra mulheres, a desigualdade social, entre outros. Om